Nesse vídeo a gente vai fazer um olho super pá. Vamos trabalhar também levantando bastante o olhar dela no canto externo. Então vamos começar. Antes de tudo, vou colocar aqui e aplicar um corretivo pastoso por toda a pálpebra dela. Eu escolhi usar um pincel aplicador de corretivo, né, para depositar pouco produto, tá? Não tô utilizando o pincel língua de gato. Pouco produto aqui já é o suficiente pra gente ter uma pigmentação boa aqui nessa sombra. Ó, eu vou trazer bem pro canto interno do olho, vou sair um pouquinho até da pálpebra dela e sair um pouquinho pro canto externo também, pra gente conseguir fazer um degradê mais alongado. Então eu coloco o corretivo embaixo pra dar a cor, anular a cor da pálpebra dela e por cima eu ainda venho com mais o fixador. Como a gente vai trabalhar com cores bem coloridas e eu quero que ela pareça aqui bem vibrante, vou potencializar aqui com esse fixador. Pincel de esfumar, vou começar no canto externo do olho dela. Eu optei por um marrom que puxa, tem um fundo mais rosado. Primeiro com batidinhas para pigmentar bem essa sombra. Batidinhas e arrastadinhas, eu vou trazer até aqui a parte superior do côncavo dela. Para não diminuir esse olho, não fechar, eu não vou levar ele até o canto interno, vou chegar até a metade do olho e vou parar por aqui. Vou repetir o mesmo processo do outro lado, só com batidinhas. Sombra aplicada, agora eu vou tirar o excesso de produto do meu pincel e vou começar a tirar as marcações. Vou vir aqui em movimentos circulares. Lembrando uma coisa, gente, se eu quero esfumar e não quero perder a potência dessa sombra, perder a intensidade dela, eu não posso esfumar toda essa região aqui, porque automaticamente, né, quando eu faço esse movimento, a gente vai suavizando a cor. Então eu vou fazer esse movimento circular só na bordinha, tá? Só onde eu quero que saia a marcação e não vou esfumar em todo esse olho aqui. Movimentos de vai e vem, movimentos circulares, mesma coisa, movimentos circulares, vai e vem, batidinhas com arrastadinhas. Vou utilizar agora um marrom mais intenso, troquei de pincel, até esse pincel um pouco menor que o anterior, e eu vou concentrar ele aqui no canto externo do olho, para levantar mais o olhar dela. Dá uma sensação de profundidade aqui no canto externo do côncavo. Mesmo processo, vou construindo aos poucos. Se eu tivesse aqui um olho menor, eu ia trabalhar com um pincel menor ainda, tá? Muito cuidado para não subir com esse marrom lá na sobrancelha e acabar perdendo o efeito do marrom rosado que tá embaixo. Vamos então pro acabamento do esfumado. Troquei de pincel, vim com um pincel bem maior. Ó, a gente vai utilizar ele aqui como se fosse uma borrachinha para as bordinhas, inclusive trazendo aqui, ó, para misturar esse degradê, para ele acabar aqui na pele. Eu ainda vou utilizar um preto bem concentrado aqui na raiz do cílio dela, só com batidinhas, cuidando também para não subir demais. E lembrando que preto a gente nunca esfuma com preto, então eu vou retornar com o pincel anterior e vou esfumar a bordinha. Não peguei mais produto, é só o restinho que tinha aqui no pincel e a gente vai tirar essa marcação. Agora para a cor do centro do olho dela ficar bem intensa, eu vou usar um pouco mais de potencializador, de fixador de sombras, também com o pincel. Inclusive eu já vou limpar um pouco aqui do rosa que desceu para a pálpebra, ó, só com batidinhas. A gente tem uma boa pigmentação de sombra aqui, para ela ficar intensa. Lembrando que onde você aplicar esse potencializador, a sombra vai grudar com bastante intensidade. Então, o legal é você já aplicar esfumando ele, para a sombra entrar esfumada aqui também, tá? Agora eu vou vir com a sombra de maior intensidade, aqui dando batidinhas. Somente batidinhas e com bastante produto no meu pincel, tá? Lembrando que a gente tem um produto cremoso, pastoso ali embaixo. Se eu vier aqui com o pincel limpo, ele só vai remover o produto que tá embaixo. Até encontrar aqui com marrom, com preto, primeiros produtos que a gente aplicou nesse olho. Voltei com o pincel anterior de esfumar, ó, pra aumentar a transição aqui, dar uma esfumadinha no canto interno. E antes que essa sombra amarela grude, pigmente demais aqui, eu já vou varrer
que caiu na pele dela. Agora eu vou subir um pouco a mais, tanto aqui, ó, no canto interno, até o meio do olho dela, com esse amarelo pra dar uma abertura, parecer também dar a ilusão aqui de que esse olho é maior, que a pálpebra móvel dela é maior. E vou repetir o mesmo processo no outro olho. Hora de fazer o delineado. Aqui a gente vai construir um delineado esfumado para juntar com esse pretinho que tá no canto externo. Eu vou usar um delineador em gel com um pincel língua de gato. Cuidando sempre pra mão tá limpa. Ó, a pele da modelo já tá pronta. Se minha mão estiver suja nesse momento, pode carimbar na pele dela e não vai ser legal. Vou começar lá na raiz dos cílios, no cantinho interno. E pra aumentar esse olhar, eu vou engrossar ele pro canto externo. Primeiro eu trabalho como se fosse com um esboço aqui desse delineado. E por último a gente vai preenchendo. Lembrando que eu também não me preocupo muito com esse delineado agora, tá? O delineado que vai ser o de acabamento mesmo vai ser o líquido. E quando eu chego pro cantinho externo, pra ir misturando com a sombra preta, eu tiro o excesso de produto na minha mão e vou dando aquela esfumadinha aqui pra sombra e o delineador se mesclarem. Mais fino no canto interno, mais grosso no canto externo e vou preenchendo. Vou dar acabamento agora na parte inferior. A gente vai trabalhar com bege na linha d'água. Toda vez que eu aplico o produto na linha d'água da minha cliente, eu passo o produto, dou o tempo de ela piscar, né? Pra não incomodar demais, pra ela... A possibilidade de ela lacrimejar ser menor. Querendo ou não, é uma região sensível e é normal que o olho comece a lacrimejar por isso. Pra deixar esse olho dela bem contornado, eu vou usar o delineador em gel abaixo dos cílios. Já entro com o pincel esfumando, com um pouco mais de produto e vou unir com a parte superior. Agora, para esfumar melhor, tiro o excesso de produto do pincel. Vou fazendo zigue-zague só na bordinha. Ela agora de olhinho fechado eu vou unir, ó, parte inferior com a parte superior. Aqui precisa ser uma coisa só. Então, com o próprio delineado, agora eu esfumo, subindo para a pálpebra dela. Agora eu vou selar aqui a parte inferior, selar esse delineador em gel, já criar um degradê maior. Vou entrando aqui com marrom. Esse marrom que eu escolhi aqui agora é o marrom mais escuro, que a gente tinha aplicado aqui no canto externo do olho dela. Cuida pro teu pincel não tá nessa posição aqui, ó. Às vezes a gente coloca, deposita sombra em todo o pincel. E aí quando faz esse movimento aqui, acaba carimbando embaixo. Então o pincel sempre deitadinho, ó, na horizontal. E por último, agora com o marrom mais rosado, eu vou criar um degradê abaixo desse marrom mais intenso. Como vocês podem ver, eu peguei um outro pincel, esse pincel é mais macio, então é mais fácil de criar o degradê, diferente daquele outro que já é mais de precisão, né? Que é pra depositar bastante a sombra. Vou tirar o excesso de sombra que caiu aqui agora. E aí um segredo que é assim, ó, um segredo de acabamento, tá, gente? Eu faço na maior parte das minhas maquiagens. Eu vou pegar o pincel de esfumar, com um pó mais clarinho, olha pra cima, meu amor. E vou dar acabamento aqui na parte inferior, ó. Tem que ser um pó bem fininho, tá? Não pode ser um pó muito grosso, pra não pesar, não carregar aqui nas linhas. E a mãozinha bem leve. Movimentos de vai e vem, a gente vai criando acabamento aqui desse olho. Inclusive, tu já pode selar, ó. E se tiver alguma coisa marcada, já esfumar aqui no canto interno. Mais uma pessoa com cílios bem longos. Eu acho que o dela, na verdade, de todas as meninas que eu maquiei, é o maior. Ela tem um cílio muito lindo. Eu poderia aproveitar, assim, esse cílio e trabalhar com bastante máscara de cílios, mas os cílios postiços, ele sempre dá uma abertura mais no olhar. Então eu vou colocar a máscara de cílios na parte inferior dela, tomando cuidado porque ele é um cílio longo, né, pra não manchar embaixo. O pincel sempre na lateral. E pra não acontecer de o cílio dela depois empurrar o postiço, eu vou deixar assim e vou trabalhar depois com o delineador em gel. Tá? Tô colocando aqui a cola de cílios nos cílios postiço. Eu já vou aproveitar e vou colocar nesse momento e vou deixar aqui separadinho a cola secando para quando ela estiver no ponto certo a gente vir e só grudar ali na raiz. Eu vou fazer a sobrancelha dela, vou usar uma pomada de sobrancelhas. Ela tem a sobrancelha também já com bastante pelo, é bem grossa, mas a gente consegue ainda dar uma alinhada maior nela. E enquanto a cola seca, eu vou para a sobrancelha dela agora. E o que que acontece, gente? A sobrancelha dela é bem intensa. E a cor do cabelo também. Mas se eu for utilizar uma pomada da cor da sobrancelha dela, né? Agora não tá aparecendo tanto porque tá coberta de base, corretivo e pó. Mas se eu for usar uma pomada de sobrancelha da mesma cor dela do cabelo, vai ficar muito pesado esse olho, tá? Então eu vou trabalhar com um tom um pouco mais claro, pra dar uma abertura. Não dá tanta ênfase assim pra sobrancelha, já que ela tá com um amarelo bem vibrante, né? Vou fazer primeiro a parte inferior, fazer o traço da parte inferior. Pra fazer a parte superior eu vou jogar todo esse pelinho aqui pra baixo, pra ele não me atrapalhar. Eu preciso pigmentar aqui, né, a pele e não o pelo dela. Eu tiro ele do meu caminho pra eu poder fazer um traço
mais facilmente. Sempre deixando um dedo de distância do canto interno, subo até o ponto alto, chegou no ponto alto, curva o pincel para ele descer e encontrar lá com o primeiro traço. Colocou a sobrancelha no lugar, agora eu vou perceber aqui agora onde, né, existem ainda as falhinhas, onde necessita de preenchimento, e é o que nós vamos fazer. Canto interno sempre com pouco produto, né, na verdade o mínimo possível para não carregar, não pesar demais, só esfumar com o restinho aqui de produto que tem no pincel. Para alinhar bem os pelinhos dela, máscara de sobrancelha, tá? Eu não pulo nunca essa etapa. A sobrancelha eu acho muito importante ela estar bem alinhada, para ela não descer, né, o pelinho não descer depois se acabar aí escondendo o teu esfumado. A máscara aqui no canto interno jogando o pelo para cima e depois sempre deitando ele, seguindo na verdade a formação dele aqui, a direção. Enquanto isso a nossa cola estava secando, então agora eu já vou aproveitar que ela tá ótima aqui, um ponto bom. Colei o centro do olho e depois eu venho e empurro as laterais. Eu sempre pergunto para a cliente se tá tudo bem, para saber se não tem nada pinicando ela, se não tem um pontinho do cílio incomodando. Enquanto a cola seca ali, né, de verdade, fica bem fixada, eu vou agora partir para os lábios. Eu vou optar por um batom nude, né, já que ela tá com esse olho bem vibrante, bem nada, bem discreto. E vou aplicar agora aqui, começando pelo centro do lábio, fazer o desenho aqui do arco do cupido e vou ligando aqui agora com o canto externo. Uma dica bem importante, tá, na hora da aplicação do batom: não economiza no batom, principalmente se a cliente tá, né, com base ali aplicada no lábio, base corretivo. Se você aplicar pouco produto, ele vai acabar misturando, né, com a base que tá embaixo e vai clarear. Então assim, bastante produto no pincel, sem economizar, mão leve, sem esfregar, né, para não misturar o produto que tá embaixo, pra cor realmente ficar a cor que a gente enxerga na embalagem, senão ela vai acabar transformando aí, ficando mais clara. Abre a boca um pouquinho. Isso, ela abrindo a boca eu consigo chegar nos cantos externos, prontinho. E agora vamos para os toques finais. Pode fechar o teu olho, eu vou aplicar aqui o delineador em gel no cílio dela para limpar, né? Que ele tá clarinho, e também já unir aqui com o postiço. Tô usando o pincelzinho leque e o delineador líquido sobre a raiz aqui do cílio postiço para alinhar o delineado dela. Puxar o olho um pouquinho para deixar ele bem esticadinho para ser mais fácil a gente trabalhar. Bruma fixadora não te assusta, tá? Vou borrifar. E ela tá pronta, então a gente teve uma transformação de olhar também, né? Trabalhei com um tom bem intenso para chamar realmente atenção para os olhos dela. Aumentei, inclusive, com esse efeito aqui do preto. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero vocês na nossa próxima aula.